Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Ramiro aqui e hoje nós vamos fazer mais uma aula de inglês para o 6º ano. Na aula de hoje nós vamos corrigir as questões com numbers, cardinal numbers, ordinal numbers e também nós vamos ver um pouco sobre personal interests, que são os interesses pessoais, e eu vou no finalzinho da aula explicar uma nova atividade que vocês vão fazer durante essa semana, tá bom? Então vamos lá. Numbers. Estou aqui na atividade que vocês já responderam e eu vou agora somente corrigir. Começando aqui pela questão 3, que diz assim: listening to the recording and replace each icon star with a word from the box below. Write the answers in your notebook. Essa questão ela já foi explicada em uma aula anterior. Se você perdeu essa aula, é interessante você voltar e assistir novamente. Bom, vamos apenas à correção. Inclusive, vocês já estão vendo aí as respostas. Eu gostaria só de reforçar o listening, o ouvir desses sons, e o speaking, que é a fala. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembrando que esses são os números cardinais. Confira a sua escrita, corrija. Bom, se estiver errado, é preciso que você faça a correção e aprenda a escrita corretamente. Question 4, aqui a questão 4, era apenas para ouvir de novo e verificar as suas respostas do exercício 3. Você sempre pode praticar novamente voltando na aula anterior, aqui no YouTube, estão todas aí gravadas, tá bom? E assistindo novamente, repetindo, ouvindo os áudios, quantas vezes você achar que é necessário para aprender a pronúncia correta desses números. Question 5. Learn more numbers. Aprenda mais números e substitua os ícones com palavras do quadro abaixo. Aqui nós temos os números de 13, até 50, 50. A resposta também da escrita já está aparecendo aí para vocês. Eu gostaria também, mais uma vez, de reforçar apenas o som e a pronúncia desses números. Então, nós temos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Curiosamente, expliquei na aula anterior que esses números do 13 ao 19, eles terminam com a expressão teen, com esse sufixo aqui, por causa da palavra teenager, que quer dizer adolescente ou jovem em inglês. Continuando com a pronúncia 20 ou 20, são duas pronúncias. Então, 21 ou 21, 22, 22. E aí você segue, não é? 23, 24, 25 e por aí vai. 30, 40, 50. A questão 6 segue a mesma lógica da questão 4, que é para você ouvir, conferir e repetir aquilo que foi respondido na questão anterior. Vamos à 7ª questão, que diz assim: answer the question below. Aqui é claro que a resposta é pessoal, personal answer. How old are you? Quantos anos você tem? Você vai responder I am. Se você tem 12, por exemplo, I am 12 years old. Se você tem 11, I am 11 years old. E por aí vai. O que é interessante e mais legal aqui é que você escreva por extenso, tá? Não escreva apenas o símbolo, escreva o número por extenso, que é mais uma maneira de praticar também. Question 8, listen to the recording and repeat the ordinal numbers below. Também fizemos essa questão com o áudio na aula anterior. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. Aqui são os números ordinais, aqueles que vão indicar uma sequência em uma ordem.
Questão 9. Substitua os ícones por TH, TH, ST, ST, ND, ND ou RD, RD, de acordo com a terminação de cada número ordinal. Veja, letter A. Use with the ordinal number first. O que é que nós usamos com o first? ST. ST é a abreviação de first. Use with the ordinal number second. Com o second, nós usamos ND, aqui está a abreviação, 2ND. C. Use with the ordinal number third. RD. Com o third, o terceiro, nós colocamos 3, RD. Use with the ordinal numbers 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Nós usamos o TH com todos os demais. É o número mais o TH, tá bom? Eu também trabalhei na aula anterior com vocês sobre personal interests. Então, eu gostaria de que agora nós fôssemos na página 179 do livro, apenas para reforçar. Foi algo que eu nem pedi para vocês fazerem, mas eu vou reforçar com vocês vários personal interests e também a gente vai conferir na 180 os números cardinais e ordinais que foram trabalhados na aula anterior. Então, estou aqui no resumo da unidade 2, lá na página 179, trabalhando sobre interesses pessoais. Muitos deles nós vimos na aula: dancing, playing computer games, playing with friends, surfing the net. Os que são novos para vocês são esses que estão aparecendo aí em rosa, jogando jogos de computador, brincando com os amigos, surfando na net, surfando na internet, e letra A aqui está na cara, né, gente? Dançando. Doing judo, fazendo judô. Playing the guitar, tocando violão. Reading, lendo. Swimming, nadando. Flying a kite, saltando pipa. Playing the piano, tocar piano. Riding a bike, andar de bicicleta. Watching movies, assistir filmes. Listening to music, ouvir música. Playing soccer, jogar futebol. Lembrando que no inglês britânico é football e não soccer. Soccer é inglês americano. Singing, cantando. Watching TV, assistir TV. E vem a pergunta para você completar aqui, ó. My favorite free time activities are... E aí eu quero que depois você, se puder compartilhar comigo ou com algum colega no nosso mural, você pode completar essa frase, eu vou ficar muito feliz, ó. Minha atividade de free time, né, no tempo livre, favoritas são... Você vai colocar aqui em inglês, completando essa frase, todas aquelas. Por exemplo, my favorite free time activities are watching movies, playing the guitar, playing computer games. Essas são as 3 coisas que eu gosto mais de fazer no meu tempo livre. Aí você responde aí qual é que é aquilo que você gosta de fazer quando está no seu tempo livre. Vamos corrigir a questão com os números ordinais e com os números cardinais. Na página seguinte, nós temos essa correção. Numbers, cardinal numbers, os que eram para ser completados já estão aparecendo aí para você conferir a sua escrita. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 40, 50. Resposta pessoal aqui, ó, personal answer, I am, diz quantos anos, years old, por exemplo. I am 36 years old. Quem é bom de inglês aí, descobriu qual é a idade do professor. Vamos corrigir aqui o anexo com ordinal numbers. Os que eram para ser completados aqui, ó, 5th, 6th, 7th, 10th, 11th, pulando aqui, ó, para o 15th, 16th,
17th, 18th, 22nd, 23rd, 29th, 40th, 50th. Então, aqui a correção dos números ordinais. I'm in the, no caso, você vai dizer 6th grade, né? Eu estou no 6º ano ou estou na 6ª série escolar. Aí, gente, a correção de todas as atividades. Eu gostaria de explicar para vocês uma atividade que eu vou passar para essa semana, que vocês vão responder aí no caderno de vocês. Ela é uma atividade que está na página 170, mas eu também vou compartilhar na nossa plataforma. Essa atividade aqui, ela envolve assuntos que vimos na unidade 1 e 2, Extra Activities, tá bom? E diz assim, read the text below and do exercises 1, 2, 3 in your notebook. Então, leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 3 no caderno. Esse é o texto, Kiss, Hug or Shaking Hands, Brasil. E aqui está o texto que eu não vou traduzir para vocês agora, vai ficar para a correção dessa outra atividade, tá bom? As questões já estão em português, mas eu vou só ler com vocês, caso haja alguma dúvida, depois vocês podem perguntar lá na nossa plataforma. Questão 1. Quais palavras do texto são parecidas com palavras em português? Então, você vai procurar os famosos cognatos, aquelas palavrinhas que parecem tanto em português como parecem em inglês. Deixa eu encontrar aqui um exemplo para vocês. Vou pegar aleatoriamente aqui, que aí vai ficar bem fácil para que vocês encontrem. Por exemplo, Brasil. Está vendo que aqui está escrito com Z. É claro que a gente escreve Brasil com S em português, mas em inglês escreve com Z. Então, esse seria uma palavra que é parecida no português e no inglês, American seria outra. Tá bom? Você vai colocar aqui todas as palavras que você encontra que são parecidas nos dois idiomas. Questão 2. Responda as perguntas a seguir de acordo com o texto. Então, você vai ler o texto e vai respondendo aqui, escolhendo triângulo ou quadrado. Por exemplo, pelo que os brasileiros são conhecidos. Lembrando que isso é a interpretação do texto, então não é de acordo com o que você já ouviu, é de acordo com o texto. Nesse texto, os brasileiros são conhecidos pelo quê? Tá? Você vai escolher aí as opções corretas da letra A até a letra E. E a última questão é a questão 3. Como se diz em inglês cada cumprimento a seguir? Então, nós temos aqui um abraço, um aperto de mão e um beijo. Em algum lugar do texto tem essas expressões, basta você procurar, tá? Gente, é isso. Corrigimos aí as atividades e também passamos uma atividade que resume toda a unidade 1 e 2 que nós temos visto até agora, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. Fiquem na paz e um forte abraço. Até a próxima aula, se Deus nos permitir. Até lá!